Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu professor nessa aula maravilhosa que tenho certeza que vai agregar o conhecimento de vocês. Vamos então ao tema de nossa aula. Olha só, gente, aula de número 14, a nossa revisão e avaliação. Então, esse é o momento que vocês vão tomar nota, tirar as dúvidas para a nossa, então, avaliação. Vamos à aula. Revisaremos então sobre a Reforma Protestante, como então que a cristandade rompeu então os laços que uniam a uma única instituição, por assim dizer, que era justamente a Igreja Católica até ali o final do século XVI, do século XV e século XVI. Foi nesse momento então que aconteceu ali o chamado cisma, a chamada Reforma Protestante. Vamos ao texto para a gente entender um pouquinho sobre essa reforma e todas as modificações que, de certa forma, ela vai trazer para a sociedade ocidental, que reflete, inclusive, nos dias de hoje, pessoal. O texto nos fala o seguinte: Reforma Protestante foi uma revolução religiosa ocorrida no século XVI, fomentada por razões políticas e religiosas, além também de questões econômicas, nunca é demais lembrar, que abalou profundamente as bases da igreja cristã. Gente, a gente estava passando por um momento onde uma nova classe social está emergendo ali, que é justamente a burguesia. Professor, quem eram os burgueses? Eram justamente os comerciantes. Aquelas pessoas que, de certa forma, vendiam mercadoria a troco de mercadorias, melhor, vendiam mercadoria por um preço mais barato do que compra, com a finalidade de obter lucro. Foi nesse momento, então, que os burgueses começaram a também emprestar dinheiro a juros. Isso era uma prática condenada pela Igreja Católica, que dizia que a usura, que era justamente isso, empréstimo de dinheiro a juros, era um pecado mortal, um pecado imperdoável, um pecado que, por sinal, não seria perdoado e que a pessoa que praticava, segundo os dogmas católicos daquele momento, iria justamente para o inferno. Então os burgueses viam que sua prática era condenada pela igreja e isso, para eles, era algo que não pegava bem. Então, obviamente, quando surge uma ideologia religiosa que não condena a sua prática, como burguesia, eles, obviamente, vão aderir a essa novo dogma religioso, nova doutrina religiosa, por assim dizer. Então, foi nesse momento que surgiram as chamadas igrejas protestantes. A gente vai, então, compreender como é que se deu esse momento dessa revolução religiosa ali do século XVI. Vamos ao texto, vamos lá, galerinha. Antecedentes da reforma. Naquele período, o principal conflito aconteceu entre a igreja e o Estado monárquico. Como forma de garantir o direito divino dos reis, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico pertencente à igreja e também ao Papa, além de desejarem cobrar tributos feudais. A burguesia também começou a incomodar-se com alguns ideais do catolicismo. Então a gente vê que não é só algo referente à questão religiosa, à questão de fé, pura e simplesmente. Existe também todo um jogo político que está por trás dessa reforma e também interesses econômicos. Como assim jogo político, professor? Naquele momento os reis estavam ascendendo ao poder justamente ali na Europa Central, ali na Alemanha e na França principalmente, além também da Grã-Bretanha e dos Países Baixos. Nesse momento queriam o poder espiritual, que a igreja detinha ali o poder. Então, nesse momento, uma reforma protestante viria a calhar para alguns estados, ali, alguns feudos, principalmente ali da Alemanha, que aderiam a essa reforma justamente porque não queriam se sobrepor à autoridade também da igreja. No que tange a questão da burguesia, surge a questão da usura, como o texto fala pra gente. O que é usura, professor? Usura, empréstimo com juros, era considerada um pecado pela igreja, que também era contra o acúmulo de bens e também o lucro. Existia uma máxima na igreja, que inclusive é uma frase bem famosa, que era mais fácil
um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso era o máximo, era um mantra que, obviamente, vocês devem imaginar, não soava bem entre os burgueses que estavam ali acumulando capital, acumulando riquezas para si. A partir do momento em que surge uma outra ideologia religiosa, um outro viés religioso, que não mais condena o acúmulo de capitais, muito pelo contrário, que diz que você glorifica a Deus através do seu trabalho e também acumulando riqueza, obviamente os burgueses vão aderir a essa nova ideologia. Foi exatamente o que aconteceu ali na região da Alemanha e também dos Países Baixos, principalmente. Vamos ao texto. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionaram a falta de moralidade e abuso do poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvio comuns da Igreja Católica naquele momento, católica na Europa. Galera, era interessante que existiam muitas denúncias do que a gente chama de corrupção dentro da Igreja Católica, até porque o clero estava intimamente ligado ali com a nobreza. Grande parte das famílias ricas e poderosas, as antigas famílias feudais da Europa, colocavam um de seus membros como no alto escalão do clero, e muitas vezes esses membros não tinham vocação nenhuma e estavam ali justamente para conseguir um cargo religioso que também dava um certo poder político. Inclusive, os papas eram escolhidos não pela sua vocação, mas sim por interesses políticos de algumas famílias. E isso levou que grande parte do clero não tivesse vocação para ser religioso e escandalizasse a sociedade com suas práticas, principalmente no que tange ali a algumas práticas de luxúria e também de ostentação. Vamos então conhecer o primeiro reformador propriamente dito, o nosso Martinho Lutero, que lá no século XVI começou a chamada Reforma Luterana. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, que viveu entre 1483 e 1546, monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela Igreja. Vamos adiante. A Igreja vendia papéis, ou seja, as indulgências, e uma vez obtidas, o comprador ganhava desde diminuição de seu sofrimento no purgatório, pós-morte, até a absolvição, quase que não sai, né, gente? Até a absolvição absoluta de seus pecados. Na prática, as indulgências eram papéis vendidos pela igreja que davam ao portador desse papel justamente o perdão de seus pecados. As indulgências era algo muito criticado, inclusive pelo próprio Martinho Lutero, que não via cabimento em algo tão importante como a absolvição dos pecados ser comercializado com a finalidade de obter lucro pela igreja. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Em 1517, revoltado com a venda de indulgência realizada pelo dominicano João Texeu, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Wottenburg. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião, que viria a ser ali o luteranismo. Gente, o Martinho Lutero foi, de fato, um dos primeiros reformadores que conseguiu ali romper com a autonomia e autoridade da Igreja Católica e fundar a sua própria doutrina, que viria a ser uma doutrina de cunho protestante, tá, gente? Por que protestante, professor? Por que essas novas igrejas, essas novas instituições religiosas, por assim dizer, ganharam o nome de protestante, inclusive nos dias de hoje, comumente a gente chama as igrejas evangélicas de igrejas protestantes, porque justamente nasceram de um protesto do Lutero e de outros reformadores em relação à corrupção e a certos desmandos dentro da própria Igreja Católica. Mas, além do Lutero, houve outro reformador, que foi justamente o João Calvino, que também fez a sua reforma, uma reforma bastante emblemática, porque, basicamente, dizia que a salvação não viria nem pela fé, nem por boas obras, e sim por predestinação. Vamos ao texto e vamos entender um pouquinho melhor o que o João Calvino fala pra gente.
A reforma de Calvino. Na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, 1509 a 1564, pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em árduo defensor das novas ideias. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas, a chamada doutrina da predestinação. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, na França, huguenotes, e na Inglaterra, de puritano. Uma das bases, galera, da doutrina do João Calvino é a ideia da predestinação. Segundo Calvino, ora, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, está em todo lugar, sabe de todas as coisas e é todo poderoso, obviamente ele sabe quem são as pessoas que serão salvas e a virtude e as bênçãos hão de acompanhar aquelas pessoas que são predestinadas à salvação. A burguesia, então, viu com bons olhos essa doutrina que justamente justifica a sua riqueza. A pessoa dizia que era rica não porque era pecador, como a Igreja Católica falava, mas sim que Deus estava lhe abençoando com uma certa prosperidade, justamente por ele ser escolhido por Deus para ser salvo, predestinado à salvação. Obviamente, essa doutrina ganhou força entre os burgueses, principalmente aqui no norte da França, Países Baixos, Escócia, Dinamarca e também Inglaterra, cada seguidor com uma nomenclatura distinta conforme o lugar de origem dessa religião. Mas além do calvinismo, do luteranismo, a gente também vai aprender um pouquinho sobre uma igreja de viés estatal, que é justamente o anglicanismo, uma religião oficial do Império Britânico. Vamos então a ela, vamos lá entender um pouquinho sobre a Reforma Anglicana. Ficou conhecida pelo nome de Reforma Anglicana a decisão do rei Henrique VIII de mudar de religião oficial do país, tornando-se oficial uma igreja criada especialmente para tal propósito, com ritos similares ao do catolicismo, mas que teria como chefe supremo o monarca inglês no lugar do Papa. Justamente o Henrique VIII queria casar-se com Ana Bolena, queria divorciar-se da sua primeira esposa. Como naquele momento existia toda uma disputa política, além de disputa religiosa, o Papa resolveu não conceder a permissão para o divórcio do Henrique VIII, então ele, com a finalidade também de ganhar poder político e tirar poder político da igreja, resolve então fundar a igreja oficial do Império ali da Inglaterra, do Reino Inglês, que era justamente a igreja anglicana. Mas aí surge a pergunta, professor, e a Igreja Católica, professor, como é que ficou? Ficou de braços atados, ficou de mãos atadas, não fez nada para tentar conter a reforma? Ela fez, que foi justamente a reforma católica ou a contra-reforma religiosa. Vamos ao texto, vamos lá, galerinha. Contra-reforma. A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Concílio de Trento. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. Igualmente, as ideias humanistas e cientificistas criticavam duramente o modo de vida de parte do clero e questionavam os dogmas cristãos. Isso exigia uma resposta da Igreja Católica a estes novos tempos. Desta maneira, surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo e outros que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. Foi justamente nesse momento que a Reforma Católica também decide reformar-se, uma mudança estrutural dentro da instituição que visava tirar o foco ali do poder e, de certa forma, de bajular os poderosos e dar um enfoque maior aos mais necessitados. Foi nesse momento que surgiram algumas ordens religiosas, como do próprio Vicente de Paulo, que viria a ser um santo católico, que, de certa forma, propôs ali que o foco da Igreja Católica voltasse dos poderosos, do poder, para os mais necessitados. Vamos adiante. A chegada dos europeus na América e também fez surgir a necessidade de uma ordem voltada para as missões. Nesse sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas, cujos membros eram conhecidos justamente como jesuítas,
em 1534. Os jesuítas, inclusive, tiveram um papel importante na própria colonização e catequização de populações indígenas aqui das Américas. Foi nesse momento, então, que algumas missões jesuíticas vieram aqui para o nosso continente, que viria a ser o Brasil. Grande parte dos jesuítas tinham profissões hábeis, onde eles tinham, além de serem sacerdotes, tinham uma segunda profissão, e essa segunda profissão era aproveitada justamente ali para sua missão religiosa. Além do mais, houve ali entre 1545 a 1564 o famoso Concílio de Trento, que vai justamente fincar bases do que viria a ser o catolicismo ali na era moderna. Vamos ao texto, vamos lá. O Concílio de Trento. Entre 1545 e 1563, religiosos e teólogos se reuniram em concílio na cidade de Trento, situado atualmente na Itália. Antes de tudo, o que é um concílio? É uma reunião de bispos da Igreja Católica convocado pelo Papa quando surge uma questão grave sobre a fé. E qual era essa questão grave, professor? Era justamente a ascensão rápida das igrejas protestantes na Europa e uma necessidade de reformar a Igreja Católica de forma estrutural. Vamos adiante. Desta maneira, o Concílio de Trento surgiu representante da Igreja Católica, reuniu representantes da Igreja Católica e toda a Europa, das igrejas ortodoxas e teólogos também protestantes, com o objetivo ali de fincar bases do que viria a ser o cristianismo ali nas eras modernas. Aqui com vocês, o Concílio de Trento, que foi justamente uma reunião de religiosos com a finalidade de debater soluções para o problema do crescimento do cristianismo e também fincar dogmas religiosos, inclusive dogmas esses que persistem até os dias de hoje. As orações e todos os sacramentos foram reinstituídos, digamos assim, no Concílio de Trento. Vamos adiante com o texto. Nesse momento também houve, digamos assim, o reaquecimento do Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Tribunal de Inquisição. Foi criado no século XII. Este tribunal julgava hereges segundo a visão da Igreja Católica. Igualmente foi criado o Index Librorium Prohibitorium, Índice de Livros Proibidos, que consistia numa lista de livros consideradas imorais ou contrárias à fé da Igreja. Gente, em alguns países, principalmente países ibéricos, como Portugal e Espanha, onde o catolicismo era mais forte do que em outros estados, como, por exemplo, a França e também a Alemanha, os países a região que seria futuramente a Alemanha, que não era um país unificado naquele momento ainda, a Igreja Católica e a Inquisição atuou de forma mais severa. Inclusive, a Inquisição espanhola é considerada nos dias de hoje ainda pelos historiadores uma das inquisições mais violentas e mais rígidas, que levou muitas pessoas que não concordavam com os dogmas da igreja, muitos protestantes, muitos judeus levaram à fogueira, acusados ali de irem de encontro aos dogmas e à fé do catolicismo. Gente, milhares de pessoas foram queimadas na fogueira da Inquisição, mas nem só de fogueira vive a Inquisição. Muitas das vezes, pessoas não eram executadas, mas eram excomungadas, era afastada ali do convívio da sociedade cristã e também tinha a questão do confisco de bens das pessoas que eram acusadas, então, de alguma prática que iria de encontro ali aos dogmas religiosos. A gente tem um caso muito famoso, escrito por um historiador chamado Carlos Ginzburg, um historiador italiano, que descreve em sua obra O Queijo e os Vermes a história de Menótio, um moleiro que acreditava, entre outras coisas, que o universo era uma espécie de queijo e os seres humanos, inclusive o próprio Deus, era como vermes que devoram o queijo aos poucos, e defendia veementemente essa ideia, que, muito embora uma ideia um pouco diferente, né, gente? A gente analisa hoje que não seriam algo que levaria o Menótio a uma condenação na Inquisição, mas que, de fato, isso aconteceu. O Carlos Ginzburg analisou alguns documentos, inclusive os documentos do próprio julgamento de Menótio, e, através disso, conseguiu fazer um paralelo de como era a sociedade ali no final da Idade Média, no período onde a Inquisição prevalecia. Vamos ao texto, vamos lá?
O fim de revitalizar a catequese, a fim de revitalizar a catequese, tanto na Europa quanto na América, a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, foi fundamental dentro da Reforma Católica, pois através do ensino das missões divulgaram a fé católica, inclusive a ação dos jesuítas foi fundamental, por exemplo, para o Brasil ser um país de maioria católica, justamente porque grande parte das civilizações indígenas foram catequizadas pela Companhia de Jesus, ou seja, foram catequizadas pelos jesuítas. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. A gente encerra por aqui.